O tema da mensagem de hoje, para celebrar a Páscoa, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, é: Ele não está aqui, porque ressuscitou. Esse é um texto tirado de Mateus 28, versículo 6, quando as mulheres chegam até a tumba para talvez estarem próximas ali de Jesus. Estavam muito chocadas com a sua morte, encontraram a tumba aberta e um anjo falou para elas: por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Eu amo ir a Jerusalém, eu amo ir a Israel. Aquela terra é uma terra maravilhosa. Lá eu me sinto em casa, porque naquela terra a gente passa nos lugares onde Jesus passou. É maravilhoso você poder cruzar o mar da Galileia de barco, tendo a certeza que Jesus cruzou aquele mar muitas vezes na sua vida. É maravilhoso você ir em todos os lugares, você trazer a mensagem do Sermão do Monte, no monte em que ele pregou aquela mensagem. É um lugar da gente ficar muito emocionado. Mas não tem nenhum outro lugar que me emocione mais do que o Jardim da Tumba. Quando a gente chega naquele lugar, a gente sabe que foi ali. Porque antes de mais nada, a gente vai até um lugar chamado Gólgota. Gólgota significa caveira em aramaico. E quando você vai ali, você vê a montanha na forma de caveira. E você sabe que foi ali que Jesus morreu. Mas quando eu estou lá, eu sempre vou ficando aflito, vou ficando ansioso, porque na verdade eu quero chegar até onde está a tumba vazia. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui. Mas todas as vezes que eu chego naquele lugar e eu vejo escrito na porta: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou, eu fico muito grato a Deus por poder crer nessa verdade maravilhosa. Por que eu vou falar sobre a ressurreição hoje? Porque a grande maior parte das pessoas não faz ideia o que significa a Páscoa. A Páscoa é muito mais do que uma comemoração de quando Jesus morreu. A Páscoa fala da ressurreição. E a Bíblia diz: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Agora, a maior parte das pessoas não faz ideia do que a ressurreição significa para elas. As pessoas não sabem. As pessoas imaginam: Jesus ressuscitou, tudo bem. Aí trocam ovos, dá presente para as crianças, e todo mundo celebra, faz um almoço de família, não come carne, muitas vezes come bacalhau ou peixe, e se esquece do que a ressurreição significa. A ressurreição é o ato mais extraordinário que Jesus fez. Começou com a morte pelos nossos pecados, e na ressurreição nós somos justificados. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação, diz a palavra. Por isso hoje eu quero fazer algumas reflexões breves, porém muito profundas, para que você possa aplicar a ressurreição na tua vida de uma forma extraordinária e que possa mudar a sua vida para sempre. Eu quero começar dizendo que a ressurreição de Cristo é chamada de primícias. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20, a Bíblia diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Bom, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo usa esta figura porque de fato Jesus morreu no dia da Páscoa. Ele foi enterrado no dia da festa de pães ázimos, porque ele é o pão sem fermento, sem pecado.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto a Páscoa, ele é o pão ázimo sem fermento, porque ele nunca pecou, mas ele ressuscita ao terceiro dia, exatamente no dia de primícias. Por isso que Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem, daqueles que morreram em Cristo. Mas é importante que você entenda o conceito de primícias. O judeu sabia o que Paulo estava dizendo. O judeu aprendeu desde pequenininho que a festa de primícias era uma festa em que todo o povo de Israel tinha que vir de todo o território. Todos os homens de Israel eram obrigados a irem a Jerusalém para adorar a Deus no templo em 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Na festa da Páscoa, eles entregavam as suas primícias no templo em adoração. E o que eram as primícias? Bom, vocês sabem que Israel era um país eminentemente agrícola. Então, nessa época era a época da colheita da cevada. Depois, em Pentecostes, é a colheita do trigo. Mas nessa época, quando os campos de cevada começavam a ficar brancos, porque no começo eram ramos verdes, as primeiras plantinhas que ficavam amarelas, eles iam e botavam um cordão vermelho em torno daquilo, e aguardavam que o processo de maturação se completasse. Mas quando chegava a hora de ir para Jerusalém para adorar, aquelas primeiras plantinhas que ficaram maduras eram colhidas e entregues no templo em adoração a Deus. Por isso primícias são as primeiras que estavam prontas. E aí o que acontecia? Deus, com isso, ele determinava: vocês estão entregando o primeiro, todo o restante eu abençoo. Então o povo de Israel entendia o princípio: o primeiro para Deus, as primícias, o restante é consagrado e abençoado, e garantia que as colheitas fossem abundantes. Quando Paulo está dizendo que Jesus é a primícia, porque quando ele morre, irmãos, ele vai para o inferno, lá ele vence Satanás, ele liberta todos os mortos que morreram crendo na vinda do Messias, e a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Mas antes de mais nada, ele entra nos santos dos santos dos céus e apresenta o seu sangue como sacrifício, como primícias para Deus. Extraordinário isso, porque na terra o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nos santos dos santos e aspergia o sangue no propiciatório. E o propiciatório tinha 2 querubins representando ali o trono de graça de Deus. Mas Jesus entrou não nos santos dos santos feito na terra, mas naquele verdadeiro que há nos céus. O livro de Hebreus diz que todas essas coisas eram sombra, mas que Cristo é a substância. Você não pode pegar na sombra. A sombra projeta aquilo que é a substância, sim ou não? Mas Jesus entra nos santos dos santos como primícia, oferece a si mesmo como sacrifício para Deus. E aí o apóstolo Paulo entende que este sacrifício de quem morreu e ressuscitou se torna a primícia que consagrará, santificará todos os demais para terem ressurreição também. Quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Então você é parte do restante. Ele as primícias, e nós os que cremos, um dia ressuscitaremos também, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo também diz que do mesmo jeito que a morte veio para toda a humanidade, através de um só homem,
Quem é esse homem? Adão. A ressurreição também vem para todos os que creem através de um homem, Jesus. Olha o que os versículos 21 e 22 dizem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, diga, em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga, assim também todos serão vivificados em Cristo. Entendeu? Adão foi o primeiro Adão, ele pecou e levou toda a sua descendência para a morte. Jesus é o segundo Adão, aquele que está começando uma nova raça de redimidos, e ele levará todos que creem para a vida eterna e portanto para a ressurreição. Amém ou não? Este texto, eu não vou falar de todas as verdades que estão nele, porque eu tenho outras reflexões a fazer. Mas ele diz no versículo 26 que o último inimigo a ser destruído é a morte. Dentro do plano de Deus, desde a eternidade, Deus permitiu que o homem pecasse, Deus permitiu que Satanás se rebelasse, e existe uma guerra espiritual em curso agora. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu. E o último inimigo, irmãos, a ser vencido definitivamente será a morte. Não é maravilhoso isso? Então, quando a gente que tem entes queridos que a gente perdeu, a gente fica triste, né? A gente fica saudoso. Meu sogro faleceu recentemente, a gente ainda está muito dolorido, né? A Lilian, que era filhinha dele, tem sentido muita saudade dele, tem sentido muito o fato de ele não estar aqui. Mas alguns dias antes dele falecer, eu estava com ele lá na fazenda, nós nos reunimos para passar o ano novo, e ele falou para mim assim, estava lá quietinho, sentado numa cadeira de balanço, eu fiquei do lado dele, estava tudo escuro, ele disse assim, esse é meu último Natal. Foi Natal ou Ano Novo? Acho que foi o último Natal. E eu falei, mas de jeito nenhum, o senhor vai viver muitos anos. Ele falou, não, é o meu último Natal, estou falando sério. E eu perguntei para ele, o senhor está pronto? Ele falou, estou pronto. Eu falei, então amém. E no dia 12 de janeiro, Deus o recolheu. Mas eu sei onde ele está, porque ele cria no Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa é a certeza do crente. A pessoa que não crê em Cristo, ela é desesperada, porque para ela tudo que existe na vida é aqui. Mas eu queria fazer uma segunda reflexão sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é tão importante, que ela foi revelada por Deus no livro mais antigo da Bíblia. E esse livro não é o livro de Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Jó, alguns teólogos acreditam que ele tenha sido contemporâneo de Abraão. E portanto, pelo menos 400 anos antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, Jó viveu uma experiência extraordinária. Jó foi um homem justo, um homem bom, um homem temente a Deus. E ele passou por muitas calamidades, perdeu a sua família, perdeu tudo que tinha, estava com o seu corpo coberto de feridas, de enfermidades. E ele então sofreu muito, mas neste tempo de sofrimento, ele teve uma experiência com Deus e ele fez uma declaração inspirada pelo Espírito Santo, lá no capítulo 19, versos 25 a 27, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Era como se Jó estivesse dizendo: esse corpo aqui está muito perto da morte. Estou cheio de feridas, estou cheio de doenças, de dores, mas eu sei que eu tenho um Redentor, e Ele vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Eu sou mortal, eu sou fraco, mas Ele está vivo. E Ele é o meu Redentor, e Redentor é aquele que nos compra no mercado de escravos, nos liberta mediante um preço, e no caso de Jesus foi o seu sangue. E Ele diz: aquele que me comprou, que me resgatou, que me resgatará da morte, Ele está vivo. Por isso eu sei que Ele venceu a morte, e eu vou vencer também. Esta pele aqui que está sendo completamente destruída, ele estava certamente cheio de escaramuça, como é que chama? Escaras, de feridas, será revestida de novo no meu corpo. A minha carne de novo será revestida, e eu verei com os meus próprios olhos. Ele está dizendo: eu sei que esse Redentor um dia vai me ressuscitar para que eu o contemple de frente. Amém ou não? Então isso é maravilhoso. Jó não fala só da ressurreição do seu Redentor, mas fala da sua própria ressurreição. E ele ainda diz mais: eu verei a Deus. Queridos, a terceira reflexão que eu quero fazer sobre a ressurreição é que a ressurreição de Cristo aponta para a glorificação, que é a última parte do processo de redenção. No livro de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 29 e 30, nós vemos a redenção que Cristo operou na nossa vida como um processo extraordinário. Tem várias etapas. E ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primícias, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A ressurreição, queridos, ela aponta para o último estágio da redenção de Cristo na nossa vida. E eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu quero que vocês decorem isso. Esse texto tem que saber de cor. Diga assim: aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Eu vou mostrar para vocês o que significa o processo inteiro da redenção. O primeiro aspecto que a gente vê é Deus, na sua presciência, nos conhecendo a todos. Lá na eternidade, conheceu todo mundo que existia. E Ele não só viu que nos criaria, mas conheceu o nosso coração. O texto diz: aos que de antemão conheceu, Ele predestinou. Queridos, predestinar significa dar um destino anterior. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem alguma dúvida de quando Deus diz que vai acontecer? Quando Ele diz que vai acontecer ou não? Sim ou não? Então, quando Deus te conheceu, alguma coisa que Ele conheceu no teu coração, não vou entrar nessa discussão agora, mas Ele conheceu antes, e depois Ele disse: Lamartine, você vai ser meu. Quantos aqui podem levantar a mão para o céu e dizer o seu nome? Diga o seu nome bem alto. O Senhor te chamou, disse: você vai ser meu. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? O processo começa na eternidade. A presciência, o pré-conhecimento aconteceu na eternidade. A predestinação também aconteceu na eternidade. E aqui ainda diz que Ele não somente predestinou, mas Ele deu uma razão, um propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu sei que você não gosta de olhar para o lado, mas eu vou falar para você. Então você obedece, tá? Diga para o teu irmão do teu lado, diga assim: no final de tudo, você vai parecer com Jesus.
Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso? É isso. Deus está dizendo: eu te comprei, eu te redimi, e eu vou completar a obra que eu comecei até o dia de Cristo. E quando você receber um corpo de glória, que é a glorificação final, o processo da redenção vai se completar. E aí ele continua dizendo: aos que predestinou, ele chamou. Ainda está na eternidade. Só que quando Deus chamou Lamartine, aquela voz ecoou na eternidade e foi chegando no tempo. Aí no dia 3 de maio de 1961 eu nasci. O diabo tentou me matar, o diabo tentou fazer de tudo, mas Deus falou: não, ele é meu, e ele vai ser instrumento para a minha glória. Ele é meu, e ele disse isso para você. A voz de Deus ecoou, e eu me lembro que no dia 27 de fevereiro a palavra de Deus veio e entrou na minha vida, no meu coração, na minha alma, e me rasgou, e eu me dobrei e disse: eu te quero, Senhor, como meu Senhor. E a Bíblia diz que no momento em que eu criei, eu fui justificado. Porque Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Aqueles pecados que nos afastavam de Deus, porque éramos filhos de Adão, já não tinham mais esse poder, porque a justiça de Cristo veio sobre mim e sobre todos vocês que creem. Então, a justificação acontece não só num decreto na eternidade, mas ela se faz real no mundo físico, quando alguém diz para Jesus: eu aceito o seu chamado. Mas a última parte do processo é a glorificação. Agora, para a gente entender o que é glorificação, a gente tem que entender o que é glória. Querido, glória significa a soma de todas as perfeições de Deus, a soma de todas as belezas de Deus, a soma da essência de Deus. No céu, para onde você olha, você vê glória, porque a glória é a essência de Deus. Então eu quero declarar para você que este estado de perfeição, onde não haverá mais choro, nem enfermidade, nem maldição, nem pecado, nem tentação, nem erros, nem nada neste mundo decaído, este é o estado de glória para o qual Deus tem nos preparado. Se Deus vem cumprindo todos os aspectos da redenção, Ele diz que o propósito é que nós sejamos semelhantes à imagem do seu Filho e, portanto, tenhamos um corpo de glória. Agora, o que eu acho lindo aqui nesse texto, vocês sabem que eu sou estudioso da língua grega. Aliás, eu amo as línguas, eu amo a gramática, entender o significado. Aqui nesse texto grego existe um verbo que não tem na língua portuguesa, e nem no inglês, nem no francês, em nenhuma das línguas modernas. É um verbo que se chama auristo. O auristo, diferentemente do perfeito, se você usasse o perfeito, se Deus usasse o perfeito passado, Ele poderia dizer que Deus glorificou. Então lá atrás vinha acontecendo um processo, né? O meu professor de grego dizia o seguinte: olha, a diferença do auristo para o perfeito, para o indicativo, é que estes outros, eles têm uma ação que acontece num ponto inicial e que vai tendo efeitos ao passar do tempo. Entendeu? Então é algo que começa a acontecer e vai acontecendo, é um processo. Mas o auristo não, é uma ação no passado que tem início, meio e fim no passado. Ela é completa. Olha que extraordinário. Deus usa este modo, este verbo neste modo, para dizer que a glorificação já está completa. Mas espera lá, pastor, não tem que acontecer no futuro?
Por que ele usa o verbo no passado? Porque Deus é eterno. E Deus, na eternidade, Ele enxerga e experimenta o tempo tudo junto. Significa que Deus, no passado, Ele já experimentou o presente e o futuro. Vocês estão entendendo? Por isso que quando Ele se revela, quando Moisés fala, mas qual é o teu nome para que eu diga para eles? Diga que eu sou Yahweh. E a tradução deste nome significa eu sou o que sou, eu sou o que era, eu era o que fui, eu era o que serei, eu sou o que serei, ou seja, Deus sou eterno. E o que Deus está dizendo aqui para você, meu querido, que o processo vai se completar, porque Deus lá no passado já completou a obra. Às vezes você está olhando para a tua vida, está vendo as suas lutas, as suas mazelas, os seus pecados, as suas dificuldades, os seus fracassos, mas o Senhor está dizendo, a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completar até o dia de Cristo. Que dia é esse? É o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. A ressurreição, portanto, ela aponta para esse estágio final. Porque quando Jesus veio à terra, Ele tinha um corpo mortal. A única diferença do corpo de Jesus para o nosso é que no dele não tinha pecado. O nosso tem. Mas Ele era mortal, Ele sentia dor, Ele sentia fome, sentia sede, em tudo foi tentado. Era mortal. Mas quando Ele ressuscitou, Ele atravessava a parede. As pessoas tocavam nele, mas Ele sumia e desaparecia. Por quê? Porque Ele já tinha um corpo de outra dimensão, um corpo de glória. E a Bíblia diz que este é o corpo que um dia eu e você vamos receber. Então, que é maravilhoso saber que a Páscoa, ela termina com a ressurreição, para que todos nós sigamos aquele que é a primícia. Para quem a primícia era dada? Responda para mim. Para quem a oferta era feita? Para Deus. E Jesus é uma oferta para quem? Para Deus. Mas quando Deus vai e se oferece como primícia, Deus fala, então agora o resto todo é meu. Eu santifico todo o resto. Então, querido, no dia que você falou para o Senhor, sim, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, se cumpre aquilo que foi determinado na eternidade. Por isso que Deus olha para o futuro e diz, eu vou usar o verbo passado, porque para mim já aconteceu. Quando Ele olha para você, Ele não vê você no teu estado caquético, mortal, pecaminoso, que ora você envergonha Deus e eu também, todos nós somos humanos e pecadores. Ele olha para nós e nos vê com o corpo glorificado, parecido com Jesus. E um dia, meu irmão, lá na presença da glória, todos nós estaremos revestidos de glória, parecendo com Jesus. A ressurreição aponta para isso. Por isso eu quero concluir essa mensagem dizendo que Cristo já ressuscitou. Então, quando você celebra a Páscoa, não dá para você tirar o protagonismo de quem realmente nos resgatou, e por em quem quer que seja. O protagonista não é o coelho, não é o ovo, não é o bacalhau. O protagonista é Jesus ressuscitado. Mas é no presente que a gente ouve a chamada. Ele chamou na eternidade e a sua voz ecoou. E ao longo de 2000 anos vem alcançando os ouvidos de pessoas que dizem sim. É no presente que nós temos a oportunidade de
nos entregar para Ele, de crer na sua mensagem. João 6,47 diz assim, Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E mais uma vez, Ele não usa o futuro, Ele usa o presente. Porque quem crê em Jesus já entra numa aliança que não pode ser quebrada. Ela é definitiva e ela vai alcançar o último estágio, o estágio da glorificação. É por isso que, se Cristo ressuscitou, a morte não pode ser para o crente igual ela é para um ímpio. Você vai no enterro de um ímpio, aquele desespero, as pessoas querendo morrer. Mas o apóstolo Paulo não. Em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 55 a 57, ele faz uma declaração maravilhosa, onde diz: ó morte, onde você está? Onde está a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquele ferrão, né, que fustiga. E aí ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o pecado é aquilo que gera morte, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele reconhece: a lei de Deus é perfeita, mas ela é incapaz de me fazer segui-la. Sim ou não? Ele diz: ela é perfeita, mas eu não sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Você não pode cumprir a lei, e portanto você não poderia chegar a Jesus, a Deus por si mesmo. Mas Jesus cumpriu a lei, e Ele pôde entrar na presença de Deus e se oferecer como primícia. E por causa dessa oferta de primícia, todos os que creem têm acesso à vida eterna. Não é maravilhoso, gente? É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No céu não vai ter ninguém dizendo: parabéns, Paulo, você foi maravilhoso. Não, lá todos nós vamos estar dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e comprou de todas as tribos, línguas e nações homens, e os fez para Deus sacrifício de louvor. Amém, irmãos? Graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma guinada. Até a vinda de Cristo, os homens acreditavam que podiam ser justos cumprindo a lei. E gente, pensa bem, certa vez Jesus estava no templo, no chamado átrio das mulheres, e chegaram os líderes judeus arrastando uma mulher que foi pega em adultério. E você sabia que na lei não tinha perdão para adultério? Tinha que ser apedrejada. Agora, quero que você se lembre de uma coisa: onde foi que Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos? Estava lá: não adulterarás. Onde Ele escreveu? Em 2 tábuas de pedra. Porque essas tábuas de pedra, elas representam o coração do homem, que é de pedra. Naquele dia, Jesus estava escrevendo aonde? Tem gente que fala na areia. Não, queridos, Ele estava dentro do templo, não tinha areia lá, era pedra. E Ele começou escrevendo porque eles estavam querendo que Ele fizesse a lei ser cumprida. Aí, Senhor, foi pego em adultério, e agora? O que você vai dizer? Eles queriam prová-lo, né? Queriam testá-lo. E Ele falou: está certo, a lei está certa. Então, tudo bem. Se alguém aqui não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Estava todo mundo com a pedra na mão já. E a Bíblia diz que os mais velhos foram os primeiros a ir embora, porque ali eles perceberam que não havia ninguém que pudesse condená-la. E o único que podia condená-la, porque nunca pecou, disse: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Querido, eu quero te dizer que Deus, lá atrás, Ele já havia determinado que a lei
revelaria para nós a nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. É por isso que o Paulo diz que a lei é o aio. O aio é aquele camarada que pega na mão do cego e leva até o lugar que ele tem que ir. A lei, ela apontou para Jesus. A lei, ela só revela que somos pecadores. Mas Jesus, aquele que cumpriu a lei, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Quantos de vocês creem no Filho de Deus? Eu quero te dizer, querido, que ainda que estejamos vivendo num mundo, lutando, pelejando com as nossas próprias falhas, a promessa de Deus, que aquele que começou uma boa obra, há de completá-la. Um dia você e eu teremos um corpo glorificado, não haverá mais pecado, nem dor, nem tentação, nem maldição, porque nós seremos incorruptíveis, como Ele é. E no final daquele texto, em que as mulheres se aproximam da tumba vazia, o versículo 8 do capítulo 28 diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Aqui tem duas coisas muito importantes a serem ditas. Elas ficaram com medo, porque quando a gente vê uma coisa extraordinária, o que a gente tem é temor, sim ou não? Elas ficaram com medo, mas ficaram com grande alegria. A intensidade da alegria era maior do que do medo. E o Senhor me manda dizer que aqueles que experimentam a ressurreição podem passar por momentos em que terão temor das coisas que acontecerão, mas a alegria será mais intensa. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a minha e a sua vitória. Hoje o que nós precisamos fazer nesse momento aqui é fechar os nossos olhos e ter um momento de reflexão, de conversa com Ele. Em primeiro lugar, agradecer a Ele, porque não é pela nossa capacidade, mas é pela dele. Senhor Jesus, nós queremos exaltar o Teu nome, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Senhor, o Redentor, Ele tinha que poder redimir, mas Ele tinha que querer redimir. Porque alguns podiam ir até o mercado de escravo e comprar um escravo e libertá-lo, mas a maioria comprava o escravo e o tornava escravo para si mesmo. O Senhor não só pôde e pode, como quis nos libertar. Por isso a nossa adoração, o nosso reconhecimento é o Senhor. Não há outro nome que possa salvar como o Teu, meu Deus. E a minha oração hoje é que, se houver alguém aqui que não ainda entregou a sua vida de maneira completa e definitiva a Ti, que a Tua chamada que nasceu na eternidade possa ecoar agora através do Espírito Santo ao coração. Por isso, meu querido, minha querida, o Senhor está te chamando hoje, e o Senhor quer hoje te salvar definitivamente. E a Bíblia diz que é de uma maneira muito simples. É crer que Jesus morreu no seu lugar e confessá-lo como seu Salvador. É muito difícil no Brasil hoje alguém não ter ouvido falar de Jesus. Mas a salvação não é por atacado, ela é individual. Só você pode abrir a porta do teu coração. E se você hoje quer entregar o seu coração para Jesus,
para poder experimentar o final de todo o processo, que é a glorificação. Eu quero orar por você onde você estiver. Não é uma nova religião que eu estou te oferecendo, eu estou te falando de uma palavra de 2000 anos, que continua transformando a vida de pessoas ao longo dos séculos. E hoje pode mudar a sua vida. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão onde você estiver, eu vou orar por você e com você. Há alguém? A igreja fica com os olhos fechados. Por favor, me ajudem, eu não estou enxergando se há alguém, mas se houver, hoje é dia de salvação. Tem ali, graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Hoje é o teu dia, hoje é o dia de você se render e mudar a tua história. Eu quero pedir a você que vai fazer essa decisão, saia do teu lugar e venha aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Hoje é dia de salvação, hoje nós vamos entregar a tua vida ao Senhor. Igreja, aplauda o Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de salvação. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você não tem certeza ainda que você fez essa decisão, você pode sair do teu lugar e vir aqui adiante. Não perca essa oportunidade. O Senhor está te chamando, e o Espírito Santo quer fazer uma obra na tua vida. Põe a mão no seu coração. Você que está me vendo pela internet também, você pode fazer essa oração. Ore comigo assim, diga: Senhor Deus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero Te agradecer, porque Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, eu creio que um dia eu ressuscitarei também. Senhor, toma o meu coração e faze dele o teu altar. Habita em mim e dirige-me todos os dias, porque um dia eu estarei diante de Ti e eu saberei que Tu serás o meu advogado e não meu juiz. Eu Te aceito, Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, meus queridos, por essa decisão. Guardem essa data. Quando a gente aceita Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. A gente, enquanto for humano, nós sempre vamos lutar contra a nossa carne, mas Ele promete que um dia nós seremos perfeitos como Ele é. Amém? Então entrega a tua vida, tuas ansiedades, os teus problemas, e busca o Senhor e começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Amém? Eu quero pedir que vocês acompanhem os diáconos para onde eles vão fazer mais uma oração por vocês. Mas parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, queridos. Mas eu quero falar com você também. Com você que talvez esteja triste, esteja abatido, desanimado, sem esperança. Sabe por que a gente fica assim às vezes, gente? Não é por causa das circunstâncias. Porque tem gente que fica assim quando tudo ao redor parece que está certo. É porque nós perdemos a perspectiva da verdade. Os discípulos que viram Cristo ressuscitado nunca mais tiveram medo. Antes eles estavam escondidos, trancafiados, com medo de serem pegos. Mas quando Jesus se mostrou ressuscitado para eles, eles foram para as ruas.
E eles foram falar de Cristo. E prenderam a Pedro e mandaram que ele se calasse. O açoitaram e ele disse: como eu posso parar de falar daquilo que eu vi? Daquilo que eu ouvi. Quer matar? Pode matar. E o Senhor está dizendo que Ele quer levantar hoje pessoas que amam a Jesus e que têm uma experiência com o Cristo ressuscitado de tal maneira que o seu coração não será dominado pelo temor, mas será cheio da alegria do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele está vivo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá no amanhecer. Ele virá. Jesus, quando estabeleceu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Porque Ele vive. Aleluia, glória ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito de Deus sejam com todo o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feliz Páscoa para todos.